Queridos e amados... Alô? 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 Queridos e amados irmãos, uma boa noite. Estendo o meu boa noite a todos os irmãos também que nos acompanham pelos canais de nossa igreja. Hoje iniciamos a nossa quinta noite da semana de oração e sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de fazer um convite especial a todos os irmãos para uma festa que ocorrerá amanhã na nossa Santa Ceia. Será uma Santa Ceia muito especial, amanhã a partir das 20 horas. Faça planos e arranjos para que você possa comparecer. Com certeza, Deus terá uma grande bênção na sua vida. Peço que todos fiquem de pé para que possamos fazer uma oração. Oremos. Soberano Deus e grandioso Pai, primeiramente gostaria de pedir, Senhor, perdão e misericórdia por esse dia. Se em algum momento, Senhor, tivermos em falta perante Ti, que o Senhor possa nos perdoar e nos dar a sua misericórdia. Não obstante, agradeço, Senhor, por esse dia, pelo tanto que o Senhor tem cuidado de nós, por podermos ter chegado aqui em tão boas circunstâncias. Muito obrigado, Senhor. Peço que nesta noite o Senhor unja o pastor Itaniel Silva, para que ele possa trazer uma mensagem vinda do seu santo trono, Senhor, assim como ele tem feito todos esses dias. Seja com ele, seja com cada um de nós, para que possamos receber essa mensagem de coração aberto. É o que eu te peço e agradeço, por amor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Oi, som. Oi, som. Oi, som. Oi. Vamos continuar de pé. Vamos começar agora o nosso serviço de louvor. Vamos cantar o hino Grande é o Senhor. Vamos falar de quão grande é o nosso Deus. Continuar agora com a música Graça.
Pecado não se explica, paga, e alguém pagou. Pagou por mim, por você, pagou pelo Saulo. Apresento a vocês nessa noite o Saulo Dantas Passos. Saulo teve seus desvios ao longo da vida, algum tempo quando eu ainda era pastor dessa congregação, mas ele foi trazido para o caminho de volta pela misericórdia de Cristo Jesus, está aqui hoje para selar novamente a sua fé em Cristo, colocar sua vida em suas mãos e tornar-se mais uma vez uma testemunha e um servo de Cristo Jesus. Caro Saulo, é um prazer estar com você neste momento, nesta água, que é igual à água que você tem na sua casa, não há nenhuma diferença. A única diferença entre a água, ou que faz diferença nesta água, é que você é batizado da água e do Espírito. Amém. O Espírito é aquele que tem realizado a obra no seu coração, que nunca deixou você se afastar, ficar longe, sempre teve o coração no Evangelho e na salvação. Amém. Então, para que a sua vida seja apagada, seja sepultada nesta água, eu não vou deixá-lo lá, eu vou trazê-lo, e para que tenha seus pecados perdoados, seu nome escrito no céu. Amém. Cumprindo a ordem de Cristo e o seu desejo como ministro do Evangelho, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí, Carol. Deus abençoe essa live. Amém. E que já se sente perdido, vinde tomar e beber. Estiver
A você, meu amigo, minha amiga, amigos visitantes que estão aqui, também a você que me assiste pela internet. Desejo que a presença do Santo e Bom Espírito e a bênção do Senhor esteja sobre vocês. Eu creio que por estarmos numa semana de oração, é um momento pela qual nós nos dedicamos mais a ter uma comunhão mais íntima com Deus, orar mais, estarmos mais próximo da presença de Deus. E sejam muito bem-vindos. Nós vamos agora para os momentos de oração intercessória. Quem tem o seu pedido, deseja trazer aqui, fique à vontade. E nós vamos orar coletivamente, então, por toda a congregação. Então, quem puder, por favor, vamos nos colocar de joelhos para buscarmos ao Senhor Deus. Nosso amantíssimo Deus e Pai que está nos céus, nós somos agradecidos pelas bênçãos que Tu tens derramado na nossa vida. Te agradecemos pelo dom da vida, pela saúde, pela liberdade que nós temos para Te cultuar. Te agradecemos porque Cristo Jesus deu a Sua vida como resgate e nos dá a liberdade agora de novamente escolhermos Te servir. Obrigado pelo dom do Espírito Santo que está aqui no nosso meio e ministra entre nós. Muito obrigado, Senhor, porque nesse momento nós podemos adentrar ao Teu trono da graça, fiados nos méritos de Cristo, e apresentar assim os nossos pedidos a Ti. Cada irmão e irmã, amigo, assim que nos assiste, com certeza tem um pedido, ou até um agradecimento a fazer. Pedimos, Senhor, que Tu possa tomá-las e que a Tua vontade possa ser feita, pois Tu sabes o que é o melhor. Nós confiamos em Ti. Pedimos de forma especial que Teu Espírito esteja sobre o pastor Itaniel, que ele possa falar, movidos, com a sua boca possa falar palavras vindas de Ti. E quanto a nós, Senhor, que o Espírito Santo possa abrir as nossas mentes, nossos corações, para que não apenas aceitemos essa mensagem, mas a coloquemos em prática na nossa vida. Essas bênçãos nós pedimos gratos em nome de Jesus. Amém. Fui ovelha errante, do pastor eu me afastei, quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo após o outro, sem notar eu me perdi, e já era noite escura, quis voltar, não consegui, e cercou-me o desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover, porque fui assim tão longe, que tolice cometi. Se eu pudesse eu voltaria para nunca mais sair. De repente ouvi ao longe
voz tão familiar, era o meu pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá no penhasco e correu pra me alcançar. Estendeu-me o seu cajado, conseguiu me resgatar. Chora agora de tristeza, no meu peito sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Beleza, não? Maravilha de música. Saber que a gente tem Que vai sempre em busca da ovelha. Boa noite. Como foi seu dia? Na bênção? Que maravilha. Que maravilha. Amanhã temos nosso encontro marcado com os símbolos da presença de Jesus na mesa da Santa Ceia. Lembrando que 19 começa o lava-pés e às 20 horas a celebração. Vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Deixa eu olhar para a câmera e me arrumando aqui. A câmera me deixa vermelho, mais vermelho do que eu sou. Bota um filtro da juventude aí, rapaz. Cumprimentar você que está à distância assistindo, acompanhando a programação, a semana, as noites. Você é também a Igreja de Deus, essa câmera, né? Você também é família de Deus. Você está aqui junto, ligado aí no seu aparelho. Formamos uma só família, a família de Deus. Evangelho de João, a partir do verso 1, capítulo 8. Alguns me mandam mensagem dizendo: pastor, eu também me ajoelho aqui em casa na hora da oração. Que beleza. Abra a Bíblia também, fique com a Bíblia aberta aí. Acompanhe, participe. Não é a mesma coisa como estar aqui, certamente. Mas é uma bênção termos acesso à palavra por meio das mídias, por meio das redes sociais. É uma bênção fazer uso bom desse material. E então o Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava.
Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés, ou na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno, vá e não peques mais. Situação embaraçosa, não? Consegue ver o embaraço do momento pela descrição do Evangelho? Situação embaraçosa que os fariseus e escribas colocavam Jesus. Mais uma vez, aqui estamos diante de uma dessas situações. Extraordinariamente, de maneira extraordinária, Jesus desconcertou a vontade maldosa daqueles homens, dos questionadores, dos acusadores. Olha isso. Ele não disse que ela seja apedrejada, o que soaria assim um tanto cruel, não? Também Jesus não disse que ela não seja apedrejada, o que o colocaria em oposição à lei, ao Antigo Testamento, à Torá, à lei de Moisés. Ele levou a questão para uma outra área, meus irmãos. Olha isso. A sabedoria de Cristo é algo impressionante. Há algumas lições muito lindas para a gente aprender aqui, ou recordar. Jesus leva a questão para longe da esfera jurídica. Ele afasta a situação. Ele desarmou os juízes, autodenominados juízes, da mulher, levando-os a julgarem e condenarem-se a si mesmos. Eles se encolheram diante das palavras de Cristo, diante das colocações que ele fez, concordaram que tinham culpa no cartório e desapareceram da cena, deixando Jesus e a mulher. Jesus não desculpou o pecado. Olha que coisa interessante. Jesus não desculpou o pecado da mulher, Jesus não condescendeu com o pecado dela. A mulher não negou seu pecado. Jesus levou a mulher a refletir na seriedade da sua condição espiritual e a conduziu ao arrependimento. Eu fico abismado diante desse quadro. Como Jesus consegue fazer tudo isso mais com gestos do que com palavras? É verdade o que eles disseram. A lei diz que todo homem e toda mulher flagrados em pecado, no pecado do adultério, deveria ser apedrejados. Isso é fato.
Isso é bíblico, isso é verdade. Está lá em Deuteronômio 22, 22, está lá em Levítico: se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer, o homem e a mulher, com quem se deitou. Assim vocês devem eliminar o mal do meio de vocês. E aliás, o que é que a Bíblia diz a respeito das consequências do pecado? Você ainda se lembra? Qual é a consequência do pecado? E aí, o que há de errado? Nada, absolutamente nada. Está tudo certo. Alguns pensam que o Deus do Novo Testamento, ele é mais bonzinho do que o Deus do Antigo Testamento. Que Deus do Novo Testamento do Antigo Testamento é mais rigoroso do que o Deus refletido no Novo Testamento. O Deus do Novo Testamento é menos rigoroso que o Deus do Antigo Testamento. São pessoas que pensam. Mas observe comigo: para ser apedrejado no Velho Testamento, os dois deveriam ser flagrados no ato do pecado. No Evangelho, Jesus diz que o adultério, para que se constitua um pecado, uma agressão contra Deus, o caráter santo de Deus, não precisa ser flagrado. Aliás, não precisa inclusive ser concreto. Não precisa sequer ser concreto. Pode ser apenas virtual, emocional, pode existir apenas na mente e no coração de um, e não na mente e no coração do outro. Quando alguém se deixa enamorar, encantar e transfere seu afeto, seu vínculo amoroso a alguém que não é o seu cônjuge, Jesus diz que está consumado o pecado do adultério. Mateus capítulo 5, verso 28, está lá. Qual é o Deus mais severo? Diante do rigor da compreensão de Jesus a respeito do pecado, não sobra ninguém para apedrejar ninguém, minha igreja. Quem vai apedrejar quem? Todos pecaram, diz apóstolo Paulo 3:26 de Romanos. Para Jesus, pecado não é aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Pecado habita a intencionalidade de cada um de nós, do nosso coração. Pecado para Jesus é a revelação da nossa fraqueza. O pecado é muito mais aquilo que acontece dentro de nós, nos nossos desequilíbrios, nos nossos prazeres secretos, nossas ganas. Isso é pecado na visão de Jesus. E quando os fariseus perguntam: mestre, Moisés manda apedrejar pessoas assim, mulheres como essa, e o Senhor tem o que a dizer? Jesus não contraria, nem anula a lei de Moisés. Ele fica quieto, continua escrevendo. Ao calar-se, Jesus está dizendo: meus irmãos, Moisés está certo, ele está correto, a lei nunca esteve errada, a lei é justa, santa e boa.
nunca esteve errada. Então, manda pedra. Só vou colocar uma condiçãozinha básica. Manda pedra. A começar por aquele que não tem pecado. Pode mandar. Está aberta a sessão do apedrejamento. Esse é o Cristo, Filho de Deus. Esse é o nosso Salvador Jesus Cristo, que me impressiona. Que me impressiona. Só esta condição eu peço, que mande pedra apenas aquele que não tiver pecado. Para Jesus, meus queridos, adultério continua sendo pecado, e ele precisa ser removido do meio do povo que leva o nome de Deus, o nome de Cristo. Adultério é pecado e o pecado é a morte, Romanos 6:23. Jesus não questiona a lei. Jesus não nega a malignidade e a maldade embutida no pecado. O que Jesus questiona é a legitimidade dos executores da lei. Quem tem legitimidade para matar outro pecador? Quem? Quem se levanta com essa legitimidade? E o que Jesus faz é extraordinário. O que Jesus faz é nivelar a todos sob a pecha de pecadores. Pecadores. Ele não chama todos de adúlteros, porque não é só adultério que é pecado. Não. Quem não é adúltero atira a primeira pedra, ele não disse isso. Ele diz: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a começar a sessão. Qualquer pecado, não é só adultério que é pecado. Observe comigo uma coisa interessante aqui. Pela compreensão que Jesus tem do pecado, pela maneira como ele se dirige aos acusadores da mulher, ele está afirmando: só há aqui pecadores. Aqui entre nós só há pecadores. Ninguém é inocente aqui. É o que eu consigo ler. Porque o pecado que você não comete e você condena no outro é compensado pelo pecado que o outro não comete, mas você comete. Então quem é legalmente autorizado a apedrejar o outro? Olha o que Jesus está ensinando. Há uma lenda que diz que quando Jesus se abaixa para escrever, ele estava escrevendo o quê? O pecado deles. É uma lenda, uma tradição, não sei, alguma coisa assim. Ele escreve os pecados dos acusadores no chão. Queridos, como é que é o hino que nós cantamos? Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Estar diante dos olhos desse Deus, não é? Ele sabe, Ele ouve, Ele vê. Não há como fugir da presença de Deus, diz o salmista. Deus sabe tudo o que vai dentro de nós. Deus conhece as sombras que habitam nosso coração. Todos pecam. É impossível viver sem pecado, portanto não há ninguém com autoridade e legitimidade suficiente para executar a lei do apedrejamento. Se todo mundo é pecador, acompanhe agora comigo. Se todo mundo é pecador, para cumprir a lei do apedrejamento, nós deveríamos apedrejar-nos uns aos outros. Não é verdade?
Se fôssemos cumprir a lei do apedrejamento, nós não criaríamos uma igreja, uma congregação, nós formaríamos um tribunal. E nesse tribunal, nós teríamos juízes e réus, alternando-se mutuamente. Uma hora você me apedreja, outra hora eu apedrejo você. Isso não é a igreja de Cristo? Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo? Não é, definitivamente não é. A igreja, nessa percepção, ela seria autodestrutiva, uma comunidade autodestrutiva. Nós estaríamos nos destruindo mutuamente. Estaríamos sempre com o dedo em direção do outro, o dedo em riste. Nós teríamos olhos sempre para os erros dos outros. Então, o que iria acontecer? Você consegue imaginar essa linha de pensamento? O que iria acontecer, Leves? Ancião de igreja? Anciã também hoje nós temos, né? Nós desenvolveríamos, olha aqui, gente, nós desenvolveríamos uma piedade de máscara. Para evitar que você me apedreje, o que eu faria? Eu pousaria de bonzinho, eu pousaria de santo. Claro, cultivaríamos uma santidade de aparência, esforçaríamos para passar uma imagem de piedade a nosso respeito. Preocupados em fugir das pedras, nós construiríamos imagens falsas a nosso respeito. E com estas imagens falsas, nós seríamos religiosamente corretos. Olha que triste, religiosamente corretos. Que tristeza! Como disse alguém a respeito do Hitler, a máscara, se lhe dermos tempo, torna-se o próprio rosto. Então eu seria uma máscara cristã, e cada um de vocês uma máscara. Que religião, que comunidade! Então Jesus diz assim, olha, se vocês vão construir uma comunidade a partir da lei do apedrejamento, eu consigo descrever para vocês o que é que vai acontecer. Alguns de vocês vão pousar de bons moços, boas moças. Alguns de vocês vão pousar de santos, mas isto não será a verdade. É máscara. E vão criar uma comunidade de gente mascarada, como se vivêssemos o tempo todo no vírus. Mascarada. Onde todo mundo viverá numa trincheira de defesa contra o outro. Que comunidade seria a nossa? Cada um se defendendo da pedra do outro e tentando encontrar no outro um jeito de mandar pedra nele. Se vocês vão construir uma igreja baseada na lei do apedrejamento, eu posso antecipar que comunidade será essa. Mas, queridos, seria uma igreja assim do tipo, me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Graças a Deus que Jesus nos livrou dessa armadilha. Digam amém. Digam amém, porque você não está sabendo a metade do que eu vou te contar agora. Jesus nos livrou dessa armadilha, meu irmão, minha irmã.
Ele apresentou uma alternativa com a sabedoria dele, com a percepção dele do que é pecado, do que é evangelho, do que é a graça, do que é a salvação e do que é a comunidade da igreja. Em lugar de apedrejar, vamos formar uma comunidade. Quem diria a palavra que Jesus usou aqui? Em lugar de apedrejar, vamos formar uma comunidade do perdão. A comunidade do perdão. Como todos são pecadores e todos merecem a pedra e a morte, então, se todos merecem ser apedrejados, não sobra ninguém para atirar pedra em ninguém. Então não vamos apedrejar, vamos nos perdoar, do mesmo modo que eu perdoo você inúmeras vezes cada dia. Aqui está a base da comunidade da Igreja de Cristo. Aqui está o solo onde a igreja se fundamenta e se alicerça. E que é perdão? Perdão é você olhar de frente para a pessoa e dizer: não faz sentido você brincar de me engana que eu gosto. Não faz sentido. Todos somos pecadores e você merece pedra. E antes que a pessoa comece a se justificar, comece a vestir uma máscara para enganar, para fechar e se defender, e você diz: não precisa, eu perdoo você como Jesus me perdoa, eu perdoo como sou perdoado por Jesus. Não faz sentido. Eu não condeno você, eu lhe perdoo. Eu aprendi com Jesus: uma comunidade só se constrói a partir da experiência do perdão. Relações entre mascarados não são relações, são hipocrisias. Mas para que eu perdoe e me relacione com pessoas de verdade, essa pessoa precisa tirar a máscara. Não há perdão para mascarados. Eu preciso me mostrar de fato e de verdade. A experiência do perdão só é possível para aqueles que estão dispostos a assumir sua realidade. Aquele que vive buscando escusas, desculpas, para se passar de bom, aparência de gente boa, para o seu pecado, ainda não está pronto para o perdão. Aquele que ainda quer justificar o seu pecado, não está pronto para ser perdoado. Como é que nós estamos cantando cada noite aqui? Pecado não se explica. Queridos, não tente explicar pecado. Quando você tentar explicar, você está se justificando. E você está pondo uma máscara. E onde há máscara, não há perdão. Aquele que ainda quer justificar, explicar o pecado, não está pronto para ser perdoado. O que é que Jesus quer nos ensinar aqui, meus amados? Por meio dessa bela história do Evangelho. É que nossas relações devem ser construídas em cima do perdão e não do apedrejamento. Nossas relações, nosso convívio como irmãos e irmãs, nossas relações devem ser construídas em cima do perdão, não da acusação, da condenação, porque somos todos iguais. Relações construídas a partir do perdão são relações baseadas na verdade, num rosto descoberto, e não na máscara,
Nossos relacionamentos como irmãos só se sustentam quando cada uma das partes admite a sua verdade, admite quem é, admite a sua condição e aceita e oferece perdão. Entendeu? Quando eu admito e aceito e ofereço perdão, então eu construo um relacionamento, eu construo uma comunidade cristã de verdade. Quando a experiência, aqui está a coisa mais linda que eu quero dizer para você nessa noite. Quando a experiência do deixar a máscara e o perdão de fato acontece, o que passa a acompanhar a nossa interioridade de perdoados, o que passa a acompanhar a minha mente, o meu coração, o meu interior, não é mais uma palavra de acusação, não é mais uma palavra de condenação, não é mais um dedo em riste ou um rosto virado, não é nada mais disso. O que passa a acompanhar a minha interioridade de perdoado, gravem isso, é um estímulo amoroso que me encoraja e me diz: então agora vá e não peque mais. Conseguiu entender o que eu falei? Quando eu estou aberto ao perdão e pronto a perdoar, há uma força, há um poder, há uma motivação que toma conta do meu ser, do meu interior, e eu consigo lutar contra o pecado, não o do outro, o meu pecado de cada dia. O perdoado mantém este sentimento porque não é possível viver sem pecado, mas é imperativo que se viva lutando contra o pecado, no poder do perdão de Jesus e do meu irmão. Paulo, aos Hebreus, ele tem uma declaração muito extraordinária. Ele diz assim: na luta contra o pecado, vocês deveriam lutar até sangrar. Na luta contra o pecado, vocês deveriam lutar até sangrar. Não contra o pecado do outro, o seu, o meu. O perdão não é para cínicos, minha igreja. Perdão não é para dissimulados, meu povo. Perdão não é uma muleta na qual eu me apoio para justificar a minha maldade, a minha transgressão e olhar o erro do outro. O perdão é um estímulo para que eu vença a minha fraqueza e para que eu lute contra aquilo que está me destruindo. E o que é que me destrói? O pecado. O pecado. Você gostaria que eu repetisse? O perdão é um estímulo para que eu vença a minha fraqueza e para que eu lute contra aquilo que me destrói. O pecado. Quem perdoa um irmão, uma irmã, descobriu que o pecado destrói mais do que a pedra. Você entendeu?
Quem se dispõe a perdoar alguém descobriu que o pecado destrói mais do que a pedra. E eu digo mais: quem recebe o perdão luta contra o pecado, porque tomou consciência de que o pecado destrói mais do que a pedra, mata mais do que a pedra. Pecado destrói nosso interior, porque pecado é um chamado à hipocrisia, a uma religião de aparência, de falsidade, a um cristianismo de máscara. Ele é o pecado. Ouça a lição de Jesus nessa história, a última que eu deixo para você antes da gente voltar para casa. Essa lição para mim é extraordinária. A ameaça do apedrejamento não muda o coração humano. Ou muda? A ameaça da pedra não muda o coração humano. A única coisa que detém as violentas paixões do coração humano é a graça de Jesus Cristo. E essa graça vem a você e a mim por meio do perdão. Portanto, perdão é poder. Perdão é poder. É a graça derramada e materializada em cada um de nós, por meio do perdão. Perdão de Jesus e perdão do irmão, da irmã. Os pecados não podem ser desfeitos, apenas perdoados, disse Igor Stravinsky. É assim que deveríamos nos tratar, irmãos, como comunidade, perdoando-nos mutuamente, estimulando-nos mutuamente a lutar contra o pecado, para que cada um supere sua fraqueza, a sua maldade, o seu pecado, o seu erro. Isto é uma comunidade cristã de verdade, e isto quer dizer andar com Deus, é andar no perdão. Recusar perdoar alguém, imagina você recusar perdoar alguém e depois pedir perdão a Deus, é um tipo de esquizofrenia espiritual. Eu não perdoo você, aí vou para Deus, eu só acuso o outro, aí vou para Deus pedir perdão. Assim, meu irmão e minha irmã, pela graça de Deus eu lhe convido a viver, não como a igreja do apedrejamento, mas como a comunidade do perdão. Amanhã nós vamos nos aproximar da mesa, onde vamos nos encontrar e participar dos emblemas do corpo de Jesus. Mas a última frase que eu quero deixar para você é esta: perdoar é libertar um prisioneiro. E então descobrir: o prisioneiro era você. Concorda? Perdoar é libertar um prisioneiro, e então descobrir que o prisioneiro era você. Portanto, perdão é livramento. Quem disse esse pensamento não é meu, não. É Lewis Smedes. Assim, eu estou orando e pedindo a Deus nessa noite para que Ele nos construa como uma comunidade do perdão, não como uma comunidade da pedra, porque mais do que a pedra, o pecado mata, porque o pecado destrói nosso interior, ele arrasa nosso íntimo, tudo aquilo que há de bom, ou pode haver de bom dentro de cada um, ele destrói. Uma igreja se constrói
com base no perdão, nunca com base na pedra. Que você sinta nesta noite mais uma vez o perdão de Deus, e que esse perdão venha acompanhado daquela força, daquele estímulo para você se levantar deste lugar e lutar contra o pecado. Esta é a declaração de Jesus, e Ele está dizendo isso para você e para mim nesta noite mais uma vez. Eu também não o condeno. Vá, não peque mais. Vá, não peque mais. Perdão é poder. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você quer orar comigo? Eu vou dar novamente no meio da oração um tempinho para você falar com Jesus. Pedir para Ele: Jesus, venha ao meu coração. Traz o seu perdão à minha vida. Eu quero sair deste lugar mais uma vez, lavado, perdoado no sangue remidor de Cristo Jesus. Perdão é poder para lutar contra o pecado. E ainda que for necessário, você lute contra o pecado até sangrar, porque pecado destrói mais do que pedra. Vamos orar? Deus te abençoe. Bendito Deus, maravilhoso Pai, por meio de Jesus Cristo, teu Filho, por meio do seu sacrifício, desfrutamos o privilégio de elevar a Ti a nossa oração, humilde e simples, nossa oração de louvor. Nós o louvamos, nós o agradecemos, nós o glorificamos, nós o adoramos, como o único Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e o louvamos pelo fato de enviar o teu Filho, o seu Filho, como nosso Redentor e o nosso Salvador. Nós o louvamos, Pai, porque Jesus ensinou-nos a vivermos como uma comunidade do perdão. Perdão que nos traz poder, perdão que nos traz forças, perdão que nos dá a capacidade divina de lutar contra o pecado. E nesta noite, nós te louvamos também, Senhor Deus, porque sentimos o gozo e a paz do perdão que nos vem por Cristo Jesus. Eu oro para que todos nós, neste momento, humildemente, retiremos de nós, se ainda houver qualquer máscara, encobrindo algum erro, alguma falta, algum pecado, para que assim possamos ser perdoados. Nós aqui no templo, na igreja, e aquela tua igreja que está à distância, conectada, ligada, também possam estar ali sentindo tua presença, também possam estar desfazendo qualquer máscara e recebendo a graça do perdão que nos vem por Cristo e que nos dá forças para não pecarmos mais. Assim, Senhor, eu abro esta oração e em nome de Jesus peço que o Senhor ouça a oração do teu povo, da tua igreja, dos teus filhos, das tuas filhas, e que eles agora
abram o coração, deixem cair qualquer máscara e sintam a graça desse perdão que nos vem por meio de Cristo. Que maravilha, Senhor, podermos agora sentir que somos parte de uma comunidade de pessoas perdoadas pela graça de Jesus. Nossos relacionamentos possam estar fundamentados, alicerçados no perdão que vem de Cristo e no perdão que eu estou disposto a oferecer ao meu irmão e no perdão que eu posso receber dele também. Esta seja a família de Deus neste lugar. Assim possa viver a família de Deus que leva o nome de Igreja do NASP São Paulo. Vivamos esta paz e esta força que nos vem do perdão. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, te dê uma sexta-feira feliz e nós vamos estar juntos amanhã mais uma vez. Pedimos pelo Espírito, pedimos pelo pão, que multiplique o seu amor. Só chama